Mais um episódio do Bate-Papo Criativas. Estou aqui com um casal queridíssimo que moram no meu coração, empresários e donos da Show Art Produções, Cris e Wagner, hoje em dose dupla, para a gente conversar um pouquinho. Show Art Eventos agora, tá? Show Art Eventos. Então vamos lá, gente. Mas todo mundo fala produções, né? É, né? Mas Continua, né? é. Vamos bater um papo, conversar um pouquinho sobre a Show Art, sobre tudo que vocês fazem. Vamos embora? Vamos Vamos embora. embora. Gente, Cris e Wagner são sócios, né? Mas além de sócios, marido e mulher. E aí eles dividem um pouquinho as atividades na Show Art, não é isso, Wagner? Conta aí. Tu faz a parte de estrutura? Vamos lá. Na verdade, a gente termina fazendo um pouco de cada coisa, né? Mas para ficar uma coisa mais direcionada, a Cris hoje faz a retaguarda administrativa, né? Também cuida das vendas e agendamento de neto, né? Que por si só já é uma demanda Sim. bem grande, né? E eu fico mais de frente da parte de equipamentos, estruturas, né? Logística, coordenação, execução dessa parte. E a gente se divide dessa forma, mas dependendo do projeto, do cliente, muitas vezes Cris também vende estrutura, como também vende o neto, É. né? A gente direciona dessa forma, né, para ficar mais organizado internamente, mas dependendo da demanda, termina um fazendo um pouco de cada coisa. De cada coisa, né? Inclusive até o contato comercial, assim, de banda, tudo é mais com Cris, né? Isso. A gente direcionou, né, para mim a agenda de neto para poder não dar choque de agenda, não ter nenhum conflito. Então, até quando ele precisa para algum casal que ele estiver atendendo, que eu não estiver participando, ele tem que me consultar para entender como é que tá aquela agenda. E a gente toma o maior cuidado com isso, né? Porque a gente trabalha com eventos muito importantes, como casamento, 15 anos. Então, essa questão de agenda é algo que a gente toma muito cuidado. Eu imagino. É. Mas aí, começando do começo, como é que nasceu a Show Art, assim? Tem quanto tempo? Como foi, Wagner? Conta aí um pouquinho. A Show Art tem 16 anos, né? É quase igual a Criativas, ó, são gêmeos. Meados ali de 2008, 2009, né? Foi quando iniciou tudo, né? A gente trabalhava inicialmente mais com a parte musical, a gente agenciava bandas, né? Passaram até algumas bandas por vocês, Isso, né? isso. Inclusive, assim, o próprio Neto, ele tá desde o início, né? Neto Brainer e Show Art já é muito misturado, porque dos 16 anos de empresa, Neto tá com a gente os 16 anos, né? Então já é uma relação muito bacana, né? E eu acredito que isso proporciona uma credibilidade, né, para os clientes, né? Os clientes sempre perguntam, né, quando falando de Neto, né, a gente sempre fala que ele está desde o início da empresa, né? E subitamente o público entende que se uma relação de 16 anos, né, que só vem crescendo, então significa É um uma casamento que deu certo. um casamento que deu certo, Verdade, exatamente. é verdade. Enfim, então a gente trabalhava mais agenciando bandas, né? A gente começou com o Neto, né? Na época a gente tinha uma banda baile que se chamava Show Art Band, foi quando a gente se conheceu, né? Naquela época, né? Inclusive os cantores era Neto e Silvana Salazar, que hoje tem a carreira solo, né? Mas é um querida amiga nossa e passou quase 7 anos com a gente, né? Verdade. Aí tem uma história bem bacana com Silvana, né? E uma gratidão muito grande por ela. Fez parte da história da Show Art. E Neto e Silvana foram os inícios ali. Primeiro. Os primeiros, né? Assim, na verdade, quando a gente iniciou, eu tocava numa banda, que foi o início de tudo, e terminei. Para quem não sabe, eu sou músico. Baterista de mão cheia. E aí fiz essa transição. Foi quando essa banda já não atendia os eventos, e eu, pô, a Preciso, gente né? precisa ter outra banda. E aí o baixista que tocava comigo na época, que hoje é o baixista de Neto Brainer, fez, rapaz, eu conheci um cara que tu precisa Conhecer também. conhecer, né? E aí foi quando a gente foi lá ver Neto tocar num barzinho, eu fiquei encantado, né? Eu me apaixonei pelo mago assim de cara, né? Pelo talento, pela voz, o timbre de voz de Neto é bem diferente. peculiar, muito forte, né? Neto é um cantor de verdade, ele é super afinado. E isso chamou muita atenção da gente, né? E aí eu fico, pô. E aí Neto, a gente conversou, fez um acordo e a gente começou a trabalhar. Uhum. E aí chegou uma hora que o lado músico foi deixando e a gente começou O lado produtor, o lado empresário. produtora, né? E aí, pô, se a gente tem duas bandas, a gente precisa ter um nome pra dar uma cara de produtora, né? E daí surgiu a Show Art, né?
E a gente começou, passamos alguns anos trabalhando muito forte nessa questão de bandas, né? E aí, logo tempo depois, Silvana seguiu carreira solo, mas dentro da Show Art, Eu me lembro. né? Neto começou a querer fazer outros projetos, mas dentro da Show Art. Surgiu também na época uma banda que fez muito sucesso há uns 12, 13 anos atrás, que foi a Soul Sertanejo, né? Uma banda que ficou muito conhecida, né? Na época que o sertanejo deu um boom muito grande. E os meninos faziam muito sucesso, né? Porque além de ser muito forte em casamentos, era uma banda que era muito requisitada para abrir show de Jorge Mateus, Michel Teló, e isso dava um holofote, né? E fazia com que a gente trabalhasse mais Perfeito. nessa área de eventos, né? Então, assim, o início da Schwartz foi bem contundente nessa questão musical, e aí foi quando a gente, até um amigo falou assim, rapaz, depois que tu comprar a primeira caixa de som, não tem mais volta. Acabou-se. Daí foi quando a gente começou a investir nessa parte de equipamento, sonorização, estrutura, né, painel de LED, né, e aí a gente foi direcionando, é como se a gente tivesse setorizado, né? Então a ShowArt a gente tem como uma empresa que trabalha com música e que trabalha com locação de equipamentos, né? E aí, felizmente, foi um trabalho que foi crescendo muito. A gente veio se especializando nessa questão de não só de locar, mas como desenvolver projetos, né? Você sabe que cada evento, né, por exemplo, a parte de painel de LED, né, cada evento ele requer um layout diferente, né? Então, na maioria das vezes, quase 100%, o cliente chega sem entender muito, às vezes tem uma noção, mas não quer, mas não tem uma ideia, né? E a gente ajuda o cliente a formatar essa ideia, apresentando os projetos e, né, ajudando a desenvolver junto com o Eu cliente. falo muito que a Show Art hoje, né, daqui é uma das empresas que oferece mesmo, é quase uma festa completa, eu digo, nessa questão de música. Isso. Porque aí vocês têm palco, tem grid, tem luz, tanto cênica quanto de palco e de dance, Exato. LED, VJ, DJ, banda, Sonorização. sonorização, ou seja, é uma parte musical aí muito É. completa, Um Aham. não é isso? facilitador para o cliente, né? Porque a gente consegue agregar todos os serviços da parte de entretenimento, todo o serviço musical de um evento, de um casamento, 15 anos, de estrutura, de som e de bandas. Em um único Já lugar, em né, um Cris? único lugar, com a responsabilidade de uma única pessoa. Porque acaba que num casamento você tem vários contratos, você tem vários contratos e pessoas diferentes para você Para lidar. Então, tratar, né? quanto mais você setoriza ali, você consegue concentrar o máximo em uma pessoa só e a gente acompanha de perto todos os eventos, ou tá eu, ou tá Wagner, um produtor capacitado nosso, para dar aquela segurança ao cliente que ele está tranquilo, que toda aquela demanda está na nossa responsabilidade e ele não vai precisar se preocupar. Tanto nem o cliente, nem as assessorias que estão sempre junto com a gente, né, e sabem, a gente toma o maior cuidado, o cliente é muito importante, mas a gente sempre fala, o cliente vai e possivelmente não volta, porém as assessorias não, elas são semanalmente, é o ano todo, a gente está ali junto, então a gente tem um compromisso muito grande, É uma obviamente, parceria, né? com o cliente e com as assessorias mais ainda, que as assessorias veem o que o cliente vê e vê o interno também. Que é Então, muito importante, né? porque às vezes o cliente vê algo lindo, incrível no Instagram, na rede social, Aham. mas não sabe o que se passou para chegar até ali. Para chegar até ali, exatamente. Então a gente se preocupa muito em trazer a tranquilidade para a assessoria também, de cumprir horários, de antecipar o máximo de montagem, deixar tudo tranquilo, sem susto para ninguém. Eu imagino. E aí, Cris, eu sei que você fica muito com essa parte de banda, né? A gente se encontra muito nos casamentos, né? Na Isso. produção. E eu fico imaginando assim, eu já te perguntei até, mas é importante para as pessoas saberem, né? Força feminina. Mas Isso. assim, é difícil, tu já sofreu algum tipo de preconceito, por ser uma mulher tratando de uma banda masculina, né? Porque não é só a banda, né? É montagem, é LED, não sei o que, é um monte de homem pra você cuidar. Então, eu já passei por muitas situações, imagino que você Sim. também. Eu tive muita dificuldade no início, né? Porque é muito difícil uma mulher se posicionar, principalmente quando ela tem que se posicionar em um grupo de homens. É muito complicado, porque você percebe que a aceitação é outra. Eu fui entendendo ao longo do tempo que o que Wagner falava e o que eu falava tomava uma proporção diferente, assim.
mas entendendo como mulher que isso é algo que a gente tem que lidar em Sim, casa, no na vida, trabalho, né? na vida, em vários lugares, a gente não pode recuar, né? A gente tem que ajudar as pessoas a entenderem. E aí cada um tem que arrumar o seu jeito de entender, mas entender. Mas não é fácil. Tem uma história interessante que, assim, Hum. eu e Wagner, nós somos casados também, e no início, até hoje eu não tenho telefone corporativo, o meu telefone é um só, e eu atendo full time, óbvio que tem momentos que não dá para atender, mas assim, eu só uso um telefone. E no início, eu tinha a minha foto de Wagner no WhatsApp, e aí as pessoas já chegavam, e aí, cara? E aí, não sei o quê. Já ligavam que era uma E produtora, então era um porque se homem. estava ali agenciando uma banda, empresariando uma banda, era o homem, não era a mulher da situação. E aí chegou um dia que eu disse, amor, eu vou tirar a tua foto, vou deixar só minha foto, para as pessoas entenderem que estão falando comigo, porque às vezes eu tenho que ficar explicando, olha, é Cristiane que está falando e tudo. E outra coisa que acontecia também no início, era das pessoas afirmarem que eu era esposa de Neto. Não, elas afirmaram: "Ah, tu é esposa de Neto, tu é esposa", não, esposa de Neto tá em casa, sou Sou produtora, empresária dele. empresária. Aí, porque é como se a informação que fica para mim é tipo assim: "Não, se tá aqui é porque é esposa de alguém, trabalhando não tá". Como se uma mulher não pudesse ocupar um lugar desse, né. Mas as mulheres podem tudo, minha gente, tem que aceitar. Mas assim, por outro lado, internamente tem um respeito muito grande, né? Tem sim, Isso, tem. isso que Cris falou, eu acho que talvez é uma coisa mais externa, que é a É. sociedade mesmo, né? Essa dificuldade ainda na aceitação que as mulheres estão dominando o mundo, né? E eu acho que Então, é um trabalho até, Wagner, que você ajuda muito nisso, porque assim, a partir do momento que você diz, olha, que o que Cris falar é lei, ou, isso, né, eu acho isso, que isso. isso é um trabalho muito de vocês também, né? A gente não teve tanta dificuldade internamente, né? Por exemplo, a banda, né? Sim, é porque todo mundo sabe, né? Neto nem se fala, né? Neto e Cris têm uma relação muito boa. Os músicos também, assim, têm um respeito muito grande, né? Tanto é que os meninos chamam ela de Tia Cris, né? Então, assim, internamente a gente não teve. Claro, uma situação ou outra, mas aí conversando, mas assim, Hum. a gente não teve muita dificuldade internamente em relação a Cris tá de frente, né? A equipe também, da parte de equipamentos, né? Que é outra equipe, né? Uhum. Os técnicos, os músicos, o pessoal que monta também, a gente, assim, teve um pouco de dificuldade porque eu tô mais no contato, né? Mas Sim, como mas tu o falou, normal. muitas vezes eu chegava, ó, a diferença entre eu e Cris é nenhuma, Nenhuma. entendeu? Eu tô mais aqui, mas quando o Cris chega ou ela tem algo a passar para vocês, tem que ser atendido da mesma forma e todo mundo sempre Perfeito. entendeu isso muito bem. Maravilha. Então, assim, internamente, essa dificuldade, felizmente, né? A gente tem uma equipe muito sólida, né? É, E isso ajuda muito, né? Por exemplo, massa. tanto a banda, né? Quanto a equipe de som, de luz, estrutura e painel. Então, assim, creio que 90% das pessoas estão há mais de 8, 10 anos com a gente, entendeu? Então, Isso isso traz uma segurança tão grande, traz né? uma segurança, né? Para a gente, para o cliente, para as Sim, assessorias, demais, demais. né? A gente ouve muito das assessorias, assim, poxa, a gente gosta muito de trabalhar com a tua equipe, porque eles chamam a gente pelo nome, É, né? e Então, atendem, viu? Eu chego lá, eles já sabem que o que a gente fala tem que é, fazer. É. os meninos são muito. Aproveitando até o gancho disso, né? O que é que, assim, a relação entre assessoria cerimonial junto com vocês, né? Para vocês, o que é que ajuda ou se atrapalha em algum momento, mas o que é mais facilitador, assim, tanto na show art como na banda? A assessoria, ela realmente ela é um grande facilitador. Acho que para todo mundo, não só para o cliente, como para os fornecedores também. Porque eu acho que ela encurta um trabalho muito grande, a gente consegue tratar assessorias, principalmente as parceiras que já trabalham como vocês, que já entendem do trabalho, um pouquinho ali do trabalho da gente, então já consegue transferir para o cliente tem aquela confiança na assessoria, e aí ele já sabe que o que você está endossando, o que a gente está falando, está tudo ok, porque é muita informação para você passar para os clientes. A gente ama, inclusive, receber os clientes lá no nosso escritório para desenvolver projeto, para fazer reunião, para falar de repertório. É muito bom esse contato, mas a gente não consegue trazer tantos clientes porque são muitos contratos, são muitas demandas. Hoje em dia o online tomou conta, então a gente tem muita eh eh,
muita reunião online, mas esse contato é um contato que a gente ama fazer e a gente gostaria de ter mais. Porém, a gente tem as assessorias que a gente que Consegue fazer mantém esse contato com a gente, filtro, consegue né? repassar isso para o cliente. Então, assim, facilita o nosso trabalho, porque é uma conversa mais direta, uma conversa mais técnica, uma conversa, né, você vai entender a gente já sabe de prazos, a gente já entende de tudo. Então, eu só tenho, assim, graças a Deus, experiências positivas com as assessorias. Até porque a assessoria já traz o cliente, como diz no popular, mastigado, né? Então, como o Cris falou, já encurta, né? Porque quando a gente recebe a solicitação, vocês já passam para a gente, ó, o cliente é esse perfil, né? Gosta disso, assim, assado, e Isso. a gente já, O já cliente já sabe. vai sabendo o que vocês fazem e o que é importante para eles também, Isso, muitas isso, vezes, né? isso. A gente recebe pouco, muito pouco, mas a gente recebe alguns clientes que estão começando e porque viram neto e porque gostam muito e vêm primeiro na gente. E eu não consigo desenvolver. De vez em quando eu passo para Pri, Verdade. ó, essa noiva aqui, porque ela tá Ajuda ela, Pri. ela tá muito sem noção de tudo, assim, ela tá muito perdida, ela não tem, e é muita coisa para eu Dá para nortear. perceber a diferença de um casal com e sem assessoria quando chega para vocês, né? Totalmente, totalmente. E aí, assim, a gente entende o quanto é importante, até que quando amigas minhas vão casar, eu falo: "Ó, eu não consigo ajudar, eu consigo ajudar até aqui. Você vai precisar de uma assessoria", porque existem outras questões que eu não passo por ela, apesar de estar sempre em casamento e trabalhar no mercado, mas bolo, doce, buffet, quantidade de cadeiras, eu não vou saber te ajudar. É muita coisa. Então, assim, eu falo, vocês são arquitetos de um casamento, né? E aí a gente é a parte técnica, cada um em seu setor, né? O buffet no buffet, decoração, equipamentos em equipamentos. Então, eu acho que a assessoria é um facilitador para todos, para o cliente e para os Ô fornecedores. Wagner, eu sei que vocês têm a parte de estrutura, de banda, como a gente já falou, e um serviço até novo, né, que é o VJ, que eu digo que é o DJ do que estava transmitido no telão, né? A gente até já conversou sobre isso em outros assuntos, Já. mas assim, eu vejo projetos grandiosos muitas vezes, e Uhum. vejo até a importância da gente fazer uma reunião de assessoria, decoração, que influencia muito no trabalho de vocês, Sim, sim. e o painel de LED, que hoje eu acho que é um item quase obrigatório, né, para quem quer fazer um casamento legal, um palco legal. E o VJ nasceu disso, né, da necessidade do LED, do conteúdo que vai passar do LED. E vocês também têm o VJ, que é Érico, que faz DJ, faz VJ. Né? Eu queria que só, assim, você explicasse a importância do VJ, porque às vezes a gente vê projetos incríveis de LED e se não tem o VJ, É. não tem sentido, né? O VJ hoje é a cereja do bolo do projeto, né? Porque é o que vai dar a dinâmica de tudo ali, né? É porque, na verdade, tá tudo muito linkado, né? A decoração, né? Não é uma coisa muito solta, né? Antigamente era muito solto, né? Hoje em dia é uma coisa mais conversada, né? É, decoração com projeto de palco, com fotografia, filmagem, né? Hoje em dia tem essa Esse comunicação, link, né? esse link, né? Isso é super importante, né? Porque assim, um serviço também que ficou bem comum é o Someday Edit, né? Aí Também, a gente perfeito. clica, cada equipe de fotografia e filmagem tem um gosto peculiar, por exemplo, é, pela cena de palco, né? A gente gosta muito de trocar essa ideia, né, com os fotógrafos, filmmakers, assim, tipo assim, ó, tipo assim, Qual a luz na hora da valsa, ideal? qual O é a que é luz que. ideal, entendeu? Sim. E eu acho importante também eles entrar em contato com a gente para isso, né? E o VJ é o que vai ser o background de tudo isso, né? Porque, por exemplo, a gente trabalha de forma muito conceitual. A gente não trabalha assim, solto. Porque Hum. eu sempre falo para os clientes, equipamento não funciona sozinho. Então não adianta vender só a beleza do projeto, né? Isso aqui vai ficar bonito e não fazer com que o cliente entenda como é que aquilo vai funcionar Sim. no início, no meio, no final. Não adianta ser bonito se não for Se não funcional for e funcional, né? vice-versa, Então, né? assim, a gente tá ali com muito recurso, a gente trabalha com painéis de alta resolução, o VJ, né, que ele tem ali uma aparelhagem que ele consegue dar uma dinâmica, trocar várias imagens, né, durante a festa. Eu sempre brinco com os clientes que, assim, um trabalho bacana de painel, luz e VJ
a gente consegue fazer com que o palco ele se torne vários palcos durante a festa. Exatamente. Então, existe um tipo de cena para o início da festa, existe um tipo de cena para a hora da valsa, existe um tipo de cena para a hora do Someday, né? Quando as bandas vão entrando, né? Falar sobre isso, né? Cada banda às vezes tem um Quando a material coisa vai específico. esquentando, né? Que eu sempre brinco com a galera, né? Quando o Guaraná vai entrando, quando o Guaraná vai entrando, que aí a gente vai dando uma dinâmica, deixando o palco com mais cara de show mesmo, né? As luzes mais fortes, com mais velocidade, né? Tudo isso resulta em festa animada, em dinâmica, né? Uhum. Então, assim, a gente vende não só os equipamentos, mas a funcionalidade deles, assim, né? A dinâmica, né? E isso ganha todo mundo, né? Porque a festa é um conjunto de fornecedores que não adianta só o nosso funcionar e o outro fornecedor de outro serviço Não consegui trabalhar, não né? conseguir Eu vou, trabalhar e não ficar tão legal, né? eu vou tentar voltar um pouquinho só para explicar de maneira mais didática para o cliente. Ah, Quando o cliente contrata o painel de LED, todo painel de LED ele vem com um operador técnico, certo? Porque ele para funcionar, ele precisa de um técnico que vai estar lá a posto, vai colocar as imagens e vai fazer e vai tomar conta daquele painel durante a noite. certo, Isso não é um VJ, perfeito. entendeu? E esse operador técnico, ele já vai junto do contrato do painel, o cliente não paga um aditivo por ele. Certo. O VJ é uma contratação à parte, porque às vezes o cliente não entende por que eu tenho que contratar um VJ. O vídeo ele dá mais criatividade ao painel. Exatamente. O VJ ele traz N mil recursos a mais para você para otimizar a utilização do painel. E ele vai fazer um trabalho que é de pós, né? Que é de coletar material. Muitas vezes, Érico recebe fotos de cliente, ele cria clipes, ele cria imagens com monograma de cliente, com conteúdo do casamento, da identidade visual do casamento. Então, assim, é todo um cuidado além dos recursos a mais Entendi. que ele vai ter durante a festa para fazer troca de Perfeito. De imagens, bandas. de bandas, conteúdo de banda. Então, assim, é como você ter um equipamento, mas você não utilizar o máximo de recursos dele. Até porque o operador ele não tem essas funções, ele não tem um banco de dados tão amplo para poder fazer essa dinâmica que Wagner falou da festa. Início da festa, a gente usa um tipo de conteúdo, quando entra a primeira banda, e assim o Perfeito. palco ele vai se desenvolvendo junto com a festa. Entendi. E aí, gente, eu faço sempre a mesma pergunta. Todo final de bate-papo, todo mundo já sabe a pergunta que eu faço, mas qual dica vocês dariam, enquanto produtora, tanto de palco quanto de bandas, para um casamento de sucesso? Fiquei noiva. Qual a dica que vocês dariam? Cada um pode dar uma. Para ninguém ficar com raiva. Para não ter Vamos lá. Puxando pro lado de cá, né? Porque, na verdade, puxando pro lado de cá, mas, assim, fazer só um adendo, né? A gente tem essa variedade de serviços, mas a gente sempre deixa claro pro cliente que acontece normalmente. Tem cliente que fecha tudo com a gente, tem cliente que fecha só Neto Bray, né? Como a parte do VJ não precisa ser obrigatoriamente o nosso, né? Claro que na maioria das vezes termina fechando tudo porque, Vale mais a pena, né? até por segurança. A gente procura trabalhar com o máximo de excelência e qualidade em tudo, né? E fica tudo na nossa mão, né? Fica na produção. Tem cliente que vê isso com bons olhos, mas a gente também não trabalha engessado. Tanto é que outras bandas, outros DJs, a gente trabalha em conjunto, né? E não Dá tem super problema. Dá demais, né? Não tem nenhum tipo de rivalidade. A gente Maravilha. respeita muito as decisões do cliente. E a gente fica muito Maravilha. feliz. Se o cliente fecha tudo, a gente fica feliz. Se o cliente fecha só neto, a gente fica feliz. Se o cliente fecha só painel, a gente fica feliz. Né? Maravilha. E isso não muda, né? isso. E, assim, a dica que eu dou é o seguinte. Eu acredito muito na regência final da festa, né? Eu acho tudo muito importante. Verdade. O docinho é importante, o fotógrafo, todo mundo tem uma uma equipe relevância. que se une para dar certo, né? Mas no final de tudo, quando tudo está pronto, lindo e maravilhoso, eu acredito na regência, que é o cronograma musical, aliado com a produção de palco. Né? Então, assim, eu acho isso de extrema importância, uma boa escolha das bandas, né? Uma análise da questão dos horários, o estilo de banda de cada horário, né? Um afinamento de repertório, né? Os profissionais de banda, DJs,
né, não só nosso, como os outros parceiros, né, analisarem o perfil do público, né, ter essa sinergia, independente da escolha do cliente. Eu acho que tem que ter a sinergia. Eu acho que tem que todo mundo trabalhar em prol à festa, né? Nunca dá certo quando há uma individualidade. Cada um chega, quer fazer o seu, entendeu? Por exemplo, quantos eventos a gente já chegou com o Neto, que tá uma banda tocando, no final, algo que a gente ia começar. Entendi. Aí, tipo assim, a gente pensando na festa, a gente já muda um pouco ali aquele Para não ficar roteiro, repetitivo. né? Então, assim, quando você trabalha com gente que vai ali para fazer só o dela, isso não vai funcionar. Então, assim, a dica que eu dou é escolher bem o cronograma musical aliado com a produção do palco, né? Porque também não adianta ter bandas maravilhosas se você não tem um som bacana, uma luz legal, É como colocar um Roberto Carlos tocando num palquinho. no JBL, É isso. né? Então, E por mais que a Cris. gente faça os alinhamentos antecipados, a festa fala. A gente sempre fala isso. A festa fala. E às vezes as coisas precisa ter esse olhar ali na hora da festa para fazer acontecer. Porque até o que ficou alinhado, quando chega na hora, a festa está falando outra coisa e você precisa ter aquele olhar. Tem que ter essa liberdade de mudar. Exatamente. Perfeito. Gente, acho que vocês perceberam que a gente vai passar o dia inteiro aqui conversando e ainda vai ter assunto, né? Porque é muito bom falar de festa, demais. né? E são muitos assuntos, mas eu preciso me despedir. Então eu queria agradecer, A gente que assim, agradece, Pia, grandemente, a né? oportunidade. Por tudo. Por hoje, pelas produções, por tantos eventos incríveis que a gente tem juntos. Que agradece. E sigamos aí. Sucesso. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado. Acompanhem. Solta a vinheta.